Oi, gente, boa noite, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, aleluia, bendito é o Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Pai, eu me coloco na Tua divina presença e comigo, meu Pai, estão aqueles, meu Deus, aquelas almas que desejam, meu Pai, a santificação para viver em comunhão com o Senhor, meu Pai, para ter a intimidade com o Senhor nesta terra dos viventes e gozarem da intimidade com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, nós vamos meditar em alguns versículos, vamos meditar, meu Pai, e nós precisamos que o Senhor ilumine as nossas almas e o nosso entendimento, e que nós sejamos edificados por Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para não perdermos a glória da Tua salvação, Senhor, e para que sejamos santos e irrepreensíveis na volta do Senhor, porque como está escrito na Tua divina palavra, que sem salvação ninguém verá Deus. E nós, os que temos, meu Pai, o santo desejo de vermos a Ti e Te adorarmos eternamente na glória, buscamos a santificação. Ajuda-nos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, então essa live de estudo bíblico eu faço todas as terças-feiras a partir das 20 horas no Facebook, ao vivo. Depois eu compartilho no meu canal no YouTube. Aqui é para quem vai ver no YouTube, eu estou fazendo no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. E para quem vê no Facebook, fica sabendo que eu vou compartilhar no YouTube, no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. E eu preciso da sua ajuda, ou nós precisamos, né? Porque a palavra de Deus nos deu ordem, né? É um privilégio que é também uma ordem, de que a igreja que nós fazemos parte, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, que ela propague o evangelho até os confins da terra, para a salvação de almas, Senhor. Então, gente, compartilhem, tanto no Facebook como no YouTube, para alcançar outras almas. E que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações, nos corações de todos que receberem, que estudarem comigo, seja ao vivo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, que sejamos todos edificados para a honra e glória de nosso Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Então hoje o título do nosso estudo é Sejamos Santos na Amizade, parte 1, porque eu espero continuar mais uma vez, ou não sei quantas vezes der o Senhor nosso Deus a oportunidade, né? Então aqui nós começamos fazendo uma indagação, porque o título é Sejamos Santos na Amizade. Então, muita gente diz que não existe, muita gente ímpia, né? Diz que não existe amizade entre homem e mulher. Quer dizer, as pessoas que sempre estão com o coração cheio de más intenções, então para eles não, e também de desconfiança, para eles não pode haver amizade entre mulher e homem, entre homem e mulher, né? Mas será que é dessa forma mesmo, né? Vamos examinar a palavra, né? Mas a verdade é que tanto pode, como nós vamos ver no decurso da palavra, tanto pode como deve, né? Tanto pode como deve. Só que a amizade tem que ser santa, né? A amizade tem que ser santa, e a amizade não pode extrapolar o limite da castidade. Da castidade, do temor a Deus, né? Do amor ao próximo, né? Do amor à família, do amor ao cônjuge, do amor àquela pessoa com quem se tem compromisso, quem tem compromisso com alguém, né? Vou baixar um pouquinho o volume aqui. Na live passada, quando eu fui ouvir depois, eu vi que o volume ficou muito alto para quem estava ouvindo. Para mim aqui estava bom, mas para quem estava ouvindo estava alto demais e quase encobrindo a minha voz, né?
Então, se por acaso alguém vê que está alto demais, me dá uma dica aí, em nome de Jesus, amém? Então, amados, tanto pode como deve existir amizade entre homem e mulher, né? Só que a amizade tem que ser santa, a amizade não pode extrapolar o limite da castidade, da santidade, né? Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Então, se sem santificação ninguém verá a Deus, significa que para ver a Deus precisamos ser santos. Quer dizer que quem não se santifica não verá a Deus, né? Então, como eu tenho falado em outras lives, aí essa santificação não quer dizer que eu ou você seremos sem pecados, porque enquanto nós estivermos nessa vestidura de carne humana, sempre é possível a gente pecar, mesmo que seja só por pensamentos, né? Por omissão, por comissão, às vezes a gente comete uma omissão de deixar de fazer o que deve ser feito, ou comissão, quer dizer, fazer o que não deve, né? Às vezes, né, nós erramos de várias maneiras, né? Mas a santificação que Deus espera de nós é que nós levemos a sério a vontade dele, que está expressa na divina palavra, e que nós não pequemos deliberadamente, isto é, descaradamente, mas que nós tenhamos a capacidade de nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a ele, em certas circunstâncias a outras pessoas também, a quem machucamos, ofendemos, prejudicamos, né? E para que nós possamos estar em santidade, né? Então, conforme esse versículo, né? Para vermos a Deus e viver com Ele eternamente, teremos que adentrar a glória eterna. E isso não vai acontecer com ninguém, né? Não nos acontecerá de entrarmos na glória eterna com o nosso Deus sem estarmos em estado de santidade, ao fecharmos os olhos para descermos à sepultura. Ou também, quem estiver vivo, quando soar a trombeta dos anjos do Senhor anunciando a volta dele para buscar os salvos, né? Se não estiver em santidade, também não verá a Deus, porque não terá a salvação. Se tiver tido, já terá perdido. Então vejamos, no Salmo número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem, obviamente, também a mulher, né? Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para quem vai ver essa live que não está acostumado, nas lives anteriores, eu sempre eu tenho explicado como que você faz para achar com mais rapidez os versículos, os capítulos de alguma coisa, de uma pregação que você ouve, um estudo bíblico, inclusive esse aqui, né? Então, você vendo outras lives, você vai ter orientação. Então, para nós ganharmos tempos, eu vou lendo aqui, né? Então, o que é bem-aventurado nesse caso? Bem-aventurados são as pessoas que são contempladas pela glória de Deus, né? Para viver a glória eterna, né? Pessoas que vivem no temor a Deus, né? E são contemplados por Deus como santos, e que tem um nome escrito no livro da vida, né? Numa coisa que a palavra de Deus chama de livro da vida, né? Então é bem-aventurado aqui o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. E como nós já vimos em outras lives, e como muitos de vocês já sabem, há dois tipos de conselho, né? O conselho, né, é aquela opinião que alguém dá para nós, né? Ou que a gente dá para uma outra pessoa, né? É uma opinião de como a pessoa deve agir ou não deve agir, né? De como a pessoa deve se dar bem, ou para ter sucesso em alguma coisa, ou para se desviar do mal em alguma coisa, né? Só que, de um modo geral,
o conselho de uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que se santifica, de uma geral, o conselho é bom, né? Mas o conselho do ímpio, muitas vezes é um conselho para o mal. Ou ele te dá um conselho deliberadamente para que você se dê mal, de repente até para você perder a salvação, perder algum bem, né? Muitas famílias já foram destruídas por causa de conselhos de ímpios, né? Que a pessoa ouve um conselho de ímpio e segue e depois se dá mal, né? Então, nós podemos ver como exemplo de um conselho de ímpio. Então, nós vemos um filho de Davi, do rei Davi, né? Que ele teve o conselho dos ímpios, amigos dele, né? Que ele tinha ímpios como amigos, e os amigos aconselharam ele a abusar da irmã, né? E ele fez isso gerou uma grande desgraça na família, né? Porque aí um outro que era meio irmão dele, era irmão só por parte de pai, mas não de mãe, e a pessoa de que ele abusou era meio irmã, era irmã dele por parte de pai, mas não era irmã por parte de mãe. Então Absalão, que era irmão da moça abusada, ele foi e matou o que abusou. Mas esse que abusou da irmã, ele poderia bem ter ficado sem essa se ele não tivesse ouvido o conselho de pessoas ímpias, né? Se ele não tivesse ouvido o conselho de pessoas ímpias, então ele não teria cometido um grave pecado e também não teria perdido a vida, talvez, certamente até sem a salvação. Então, mas também existe outro tipo de conselho, né? Que é aquelas reuniões, né? Nas empresas tem os conselhos, nas igrejas tem conselhos, nas casas legislativas tem os conselhos, né? Conselho de ética, conselho administrativo, conselho financeiro, conselho de administração, né? Mas fora esses conselhos institucionais, existe aquele conselho que é a roda dos ímpios, né? A roda dos escarnecedores, a roda dos que não temem a Deus e que instruem as pessoas para o mal, para praticarem o mal. Então, normalmente, muitas vezes, acontece muito na juventude, na época de ginasial, de colegial, de adolescente. Então, as pessoas acontece muito de se envolverem em rodas de ímpios. E tem pessoas como que amigas. Na verdade, muitas vezes as pessoas não são tão amigas como você acha que elas são, como parece para você que elas são amigas. E muito acontece, né? Então tem aqueles jovens, até aparecem em muitos filmes, né? Aquele jovem mitidão, muito exibido, né? Que é aquele sabe tudo, né? Muitas vezes nas disciplinas, nas provas é a pior nota, mas ele se mostra como o sabichão e é admirado por outros jovens que se aliam a ele e acham que aquele indivíduo é amigo, né? E aí formam um conselho de ímpios, né? Que muitas vezes eles se ajuntam para fazer o mal, para praticar o mal, né? E é uma coisa que não convém a ninguém, né? Fazer parte de um conselho de ímpio, né? De amizades, de se ajuntar e ter amizade com pessoas ímpias, né? Que se ajuntam para praticar o mal, né? Até tem um provérbio que, se não me engano, é de Salomão, que ele diz: filho meu, se os pecadores te chamarem para ir derramar sangue inocente, não o consintas, né? Então, é uma forma que o Senhor Deus nos orienta, né? Que não é para nós não seguirmos o conselho dos ímpios. Então, se nós tivermos amizades ímpias, obviamente nós estaremos muitas vezes recebendo conselhos de ímpios. E esses conselhos de ímpios podem nos levar até a perdição eterna, né? Muitas, como eu acabei de dizer, né, muitos casamentos têm sido destruídos por causa de amizades ímpias, né, que dão conselhos maus, né? Então, de repente, se um casal está passando por uma dificuldade, né, e
Então a mulher de repente não está tendo a devida compreensão com o marido e o marido de repente confidencia, né, com o seu amigo, né, achando que o amigo é amigo. Às vezes até o amigo é amigo mesmo, mas só que a mente dele não é uma mente segundo a palavra de Deus, ele não tem pensamento segundo a vontade de Deus e Cristo, porque ele é ímpio. Ele não tem temor a Deus, não conhece a palavra, ou conhece, mas não obedece. Então, de repente, ele vai aconselhar você: larga dela, pega outra, já que ela é assim, pega todas aí que se aproveita, que você puder. É um conselho de ímpio que vai acabar destruindo a sua vida com Deus, se é que você tem uma vida com Deus, vai destruir a sua comunhão com a sua família, e vai distrair a sua família, e de repente você vai perder a sua salvação. Então, é uma situação em que nós devemos ser santos na amizade. Então nós devemos ser santos, para sermos santos na amizade, inclusive é preciso a gente ter cuidado na escolha das amizades, e quem nós aceitamos como amigos, ou como amigas, né? Mas então o Salmo aqui ainda diz, né, no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, se você tiver prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor dia e noite, aí já não vai ser tão fácil você acabar recebendo e aceitando um conselho, uma opinião de um ímpio que vai ser para o seu mal ou para o mal de outra pessoa por seu intermédio, né? Se você tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, então você vai reconhecer num conselho, um conselho de ímpio. E muitas vezes uma pessoa que não é ímpio, às vezes acaba dando um conselho mal também. A pessoa não é ímpio, mas dá um conselho de ímpio, que vai te dar um conselho que vai ser ruim. Então por isso, a palavra nos aconselha, né, que nós, além de não fazermos parte do conselho dos ímpios, né, além de nós não fazermos parte de um rol de amizades perversas, iníquas, que nós meditemos na lei do Senhor de dia e de noite, né, e tenhamos prazer nela, para que nós não caiamos em tentação e não sejamos prejudicados e não sejamos instrumentos dos iníquos, né, dos ímpios para prejuízo nosso e de outras pessoas. Mas o que é ímpio, né? Ímpio é a pessoa que não tem temor a Deus, a pessoa que despreza a palavra, a pessoa que não quer se santificar, a pessoa que não dá valor a Deus, a palavra de Deus, não dá valor ao sacrifício de nosso Senhor Jesus para a salvação, né? Mas de um modo geral, o ser humano é um ser essencialmente social, né? A natureza do ser humano é para ser social, né? Que nós não nascemos para viver isolado, dependendo unicamente de Deus, né? Ou unicamente de nós mesmos, né? Isto é, todo ser humano precisa de relacionamentos com outros seres humanos, né? Outros seres da mesma espécie, a começar pelo aspecto afetivo, né? No aspecto afetivo, né, da amizade, né, de precisar muitas vezes de um carinho, de alguém de estar junto, de conversar, de compartilhar dificuldade, de uma pessoa ajudar a outra, né? Mas principalmente no aspecto afetivo, da amizade, do carinho, né? Então não existe ser humano que não necessite de amizade e de afeto. Todos precisam, até mesmo, né? A amizade é parte integrante do amor. E até mesmo os piores criminosos desenvolvem um pouco de amizade com pelo menos uma outra pessoa, né? Você vê que muitos criminosos, eles se ajuntam não só para facilitar a prática do crime, né? Mas até porque eles se aconselham e eles se sentem menos sozinhos, né? Então, agora vejamos em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então veja só.
Então, Senhor Deus, eu vou ler aí, eu acabei de ler Gênesis capítulo 2, versículo 18, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Agora em Gênesis capítulo 3, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Bem, então vejamos, o contato do Senhor nosso Deus conosco é uma coisa maravilhosa. Quem já teve ou quem tem sabe como é gostoso, como é inebriante, como é maravilhoso, né? E muitas vezes quando a gente sente, né, o toque de Deus nos nossos corações, o toque de Deus na nossa alma, às vezes é difícil conter as lágrimas, né? Quando sentimos o toque do nosso Deus no nosso coração, porque é bom demais, né? Mas veja só, né? Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vemos que o Senhor Deus, em sua infinita sabedoria, Ele já previu, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus é eterno, infinito, e Ele é onisciente, isto é, Ele conhece tudo do passado, do presente e do futuro. Então Ele já previu que o homem precisaria ter alguém, né? Então Deus, olhando para todos os animais, cada um tinha o seu par, seu companheiro, sua companheira, mas só o homem que não tinha, né? Então Ele previu que o homem também precisava ter uma companheira, né? Que ele também precisaria de alguém para ser uma ajudadora, para dividir, estar junto na alegria e na tristeza, na dor e em todas as circunstâncias, né? E o homem precisaria, né, de alguém para dar afeto, né? E alguém de quem pudesse receber afeto. Alguém com quem pudesse trocar confidências, ajuda, cuidado, né? Cuidado um com o outro. Então Deus, além de ser Criador e depois também Pai do ser humano, sempre foi amigo desde o primeiro homem. Então veja só, então nós vemos que em Gênesis capítulo 3, versículo 8, como nós acabamos de ler, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então quer dizer que o Senhor Deus passeava, né, no jardim, né, e o Senhor Deus conversava com eles, né? Então o Senhor Deus conversava com eles. Então veja só, aí já é um nascimento da amizade. Então aí, apesar dele ser o Criador, ele já dedicava uma amizade para aquelas duas criaturas, né? E certamente aí já foi nascendo também a amizade do homem com a mulher, a amizade da mulher com o homem, né? Porque a amizade é uma parte inerente do amor, né? E Deus é amor. Então, quando Deus soprou nas narinas deles o sopro de vida, aleluia, não deu para ver quem é, mas seja bem-vindo ou bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus soprou o sopro de vida, a vida dele nas narinas daquele boneco de barro, ele soprou também o amor, né? A capacidade de amar e a necessidade de ser amado, né? A necessidade de dar afeto, de trocar afeto. E então, foi aí então o homem decidiu fazer a mulher, né? Então aí, como a gente vê lá no começo do livro de Gênesis, então Deus fez a mulher, né? Então Deus fez a mulher e iniciou então a instituição sagrada que nós chamamos de família, né? E aí também se iniciou a humanidade. Ora, se o amor iniciou da parte do Senhor Deus, a amizade se iniciou da parte do Senhor Deus
com as duas primeiras, com Adão e com Eva. Deus se mostrou amigo e resolveu criar uma ajudadora, e ele era amigo dos dois, né? Então aí iniciou-se a família. Ora, o amor em família deve se iniciar com o casal, né? Porque o marido, além de ser marido, esposo, ele tem também que ser amigo da sua esposa. A esposa, além de ser a sua amada, né? O seu cônjuge, ela deve ser amiga do seu marido, né? Do seu esposo. Então, entre o casal, já deve haver amizade. E, na verdade, quando não existe amizade entre o casal, os conflitos são constantes e isso contamina os filhos. Muitas vezes os filhos também acabam sendo inimigos uns dos outros, né? Então é preciso cultivar a amizade desde o namoro, né? Então, se você tem amor no coração, você vai ter amizade sincera, uma amizade pura com seu namorado, com a sua namorada. E a pessoa, ora, se você é meu amigo, minha amiga, você não, pelo menos não intencionalmente, você não vai fazer coisas que vai me prejudicar, que vai me causar dano. Eu também não, se eu sou seu amigo, eu não posso fazer coisas que vai redundar em malefício para você, em dano para você, para a sua vida de algum modo, para a sua vida familiar, para a sua santificação, principalmente para a sua santificação. Porque, ora, se eu fazer com que a sua santificação seja prejudicada, de repente a sua salvação seja prejudicada. E assim é que nós devemos ter cuidado com a nossa santificação, desde a escolha das amizades, desde as pessoas que nós aceitamos como amigo, como amigas, né? Ora, então, como nós analisamos no começo, né, que o filho de Davi, né, ele tinha os amigos ímpios, né, e ele acabou entrando numa situação complicada por dar ouvido a amigos ímpios. Semelhantemente, né, quem tem um homem que tem uma amiga solteira, olha, uma amiga solteiros, nada impede que os dois vão junto a um passeio, a um piquenique, só que tem o seguinte, a palavra diz que é para a gente vigiar, não é? O Senhor Jesus disse que é para a gente orar e vigiar para não cair em tentação. Ora, mas se você tem um amigo ou uma amiga que você sente uma certa atração por essa pessoa, que você sente que vai além da amizade, então aí você tem que seguir aquele conselho do Senhor Jesus, orar e vigiar para não cair em tentação, né? Então muitas vezes, em certas amizades existem carícias, né? As pessoas desenvolvem carícias que não convêm, né? É preciso ter cuidado com os toques físicos, né? É preciso ter cuidado com os abraços excessivamente apertados e excessivamente demorados, né? Ora, a gente acariciar o rosto, a gente acaricia o rosto de uma criança, de um neto, de uma filha, né? Mas entre pessoas adultas de sexos opostos, não convém fazer carícias físicas, né? Porque é como diz a palavra, né? Um abismo chama outro abismo, né? De repente, de carícias em carícias, certos afagos físicos que muitas vezes não convém, aí de repente um se abrasa pelo outro, né? E aí nasce uma paixão, não uma paixão, aquela paixão limpa, né? Que com o tempo se transforma em amor, nasce uma paixão abrasadora de pecado, né? E que vai levar alguém a perder a salvação, vai impedir que alguém continue em santificação e perca a salvação.
Então é preciso ter cuidado. Ora, amigos e amigas podem se abraçar? Ora, se nós podemos ter amigas, nós homens podemos ter amigas, as mulheres podem ter amigos, só que tendo cuidado para não infringir a santificação. Obviamente também nós podemos e devemos ter abraços, só que há abraços e abraços, né? Não pode ser aquele abraço de urso, né? Aquele abraço de tamanduá. Agora, se você tem uma amiga solteira e essa amiga se casa, ou ela de repente ela tem um compromisso, adquire um compromisso, então aí você deve ter comedimento nas suas atitudes, né? Para não gerar maledicências, né? Para que as pessoas não acabem falando mal de vocês, que está acontecendo alguma coisa. Por quê? Principalmente nós. A palavra diz que nós temos que ter cuidado com o testemunho. E a palavra diz que perdão, esqueci agora o que eu ia falar. Então, nós temos que ter cuidado com o testemunho e nós temos que ter cuidado para que as pessoas não venham sujar a sua imagem, né? Uma mulher casada precisa ter cuidado, né? Com as amizades, onde encontra um amigo, é preciso ter cuidado. E justamente por isso é preciso selecionar as amizades, para que você não venha a perder a santificação e com isso perder a salvação, talvez o seu casamento, né? E muitas vezes acontece de amizades muito abusadas e que as pessoas não fazem aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Para orar e vigiar, e as pessoas acabam caindo em tentação. As pessoas acabam caindo em tentação e caem em adultério, caem em fornicação e muitas vezes o relacionamento termina em morte. Ora, se você tem um cônjuge que é desconfiado, um cônjuge que não confia em você, um cônjuge que é ciumento, ora, então você deve ter cuidado com os seus relacionamentos com os seus amigos, para que não venha a acontecer alguma coisa, às vezes até uma coisa drástica entre você e o seu cônjuge, né? Então, nós precisamos ter todo cuidado, né, com a santificação. Aqui, isso que nós estamos falando é uma coisa apenas chama a nossa atenção para o modo de como nós devemos ter amizades, né? Sermos santos na amizade entre homem e mulher, né? Principalmente, né? Então, como a gente viu aqui, então Deus criou a primeira mulher, nisso foi uma segunda fase da amizade, né? Porque já tinha a amizade de Deus com o homem, a amizade de Deus com a mulher, a amizade da mulher com o homem, do homem com a mulher, Adão e Eva, né? Então, uma vez que a humanidade foi crescendo, então também foi existindo amizades, né? Amizade entre outras pessoas. Essa amizade é importante que exista, porque como nós já analisamos, todos nós precisamos de afeto, não há quem não precise de um abraço, não há quem não precise de um carinho, de uma conversa amiga, né? De se sentar numa roda de amigos e amigas e conversar conversas sadias, né? E nós que somos cristãos, né? Conversas sadias de todo tipo e de preferência sobre as coisas do céu, de preferência sobre as coisas da família e da santificação, as coisas da vida com Deus, né? Então o Senhor, além de Criador, era amigo deles, né? Dialogando todos os dias com eles no horário, né? Que a divina palavra chama de viração do dia, que certamente era o pôr do sol, né? Então, assim como a família, a amizade começou com Deus e se estendeu para todos os seres humanos.
Então todos nós podemos ter amizade, devemos ter amizade, entre homem e mulher também, né? Só que com os devidos cuidados, né? Para não cairmos em tentação e para não darmos ocasião ao diabo, né? E para que não haja suspeitas infundadas que venham manchar a nossa imagem, né? Principalmente a da mulher, né? E no caso nós cristãos, também a nossa imagem de homens, né? E mulheres de homens de Deus, né? Amém? Até aqui, nós paramos por aqui. Se você gostou, releia os versículos, né? Salmos 1 e 2. Se você tem uma Bíblia de estudos, releia Salmos 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 3, versículo 8, né? Amém? E demos graças a Deus. Então veja só. E falando em amizade de Deus com um homem, eu devia ter visto onde é que está escrito, é num dos evangelhos, não me lembro qual, e agora para procurar complica. Mas se você procura num dos evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus, ele disse, você até pode procurar pelo Google, o Senhor Jesus disse para os apóstolos, né? Eu já vos chamo amigos, né? Quer dizer que ele com eles, com os apóstolos, eles já tinham um relacionamento tão íntimo que para eles não eram simplesmente discípulos, né? Ou servos. Ele já os considerava amigos. Quer dizer, ele, Jesus Cristo, Deus, era amigo daqueles seguidores dele, dos apóstolos. Então, é mais uma demonstração de que a amizade começa da parte do Senhor Deus para o ser humano. Então, nós devemos ter uma amizade assim sincera. Então, também, acho que antes do sacrifício, o Senhor Jesus disse, existe maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos? E ele deu a vida pelos seus amigos, mas não só aqueles 11, ou não só os 11, quer dizer, 11 porque um se matou enquanto ele estava sendo judiado, né? O que o traiu. Então ele deu a vida pelos amigos dele, os que eram amigos naqueles dias e os que seriam amigos, que ainda haveriam de nascer em todas as gerações. Então, será que você é amigo de Deus? Será que você é amiga de Deus? Ele diz para nós como é que nós podemos ser amigos dele. Então, ele diz, vós sois meus amigos, vós sois meus discípulos, né, sois meus amigos, se vós fazeis o que vos mando. Ora, o mandamento mais importante de Deus para nós é que nós creiamos nele, que nós creiamos na Sagrada Escritura, que nós creiamos nas promessas dele, que nós tenhamos fé que o sacrifício dele, do Senhor Jesus, foi suficiente para nossa libertação do pecado, libertação da maldição da lei, de libertação das garras de Satanás, e que pelo Santo Espírito de Deus ele nos remiu, ele nos deu redenção para que nós possamos alcançar a vida eterna. Então o mais verdadeiro e mais puro amor é o de Deus por nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso mais verdadeiro amigo é Deus. Nós celebramos antes de ontem o Dia dos Pais. O melhor pai, o pai mais verdadeiro e mais perfeito é Deus. E Deus é também o melhor, o mais verdadeiro e o mais perfeito amigos. Então nós somos amigos dos nossos filhos. Nós, quem ainda tem os pais, nem todos, né, pelo menos a maioria das pessoas são amigos dos seus pais. Só que o mais verdadeiro amor, a verdadeira amizade é a de Deus por nós. Aliás, que demonstração de amor e de amizade, hein?
do Senhor Jesus, deixar a glória dos céus e vir e padecer tão grande sofrimento, tão grande coisa, e derramar o seu sangue santíssimo, para que os seus amigos pudessem alcançar a salvação eterna e não a perdição eterna. Amém? Sejais abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a atenção de todos. Então, aqui no Facebook, não deixe de clicar no joinha. E também você pode fazer seu comentário aqui no Facebook. No YouTube não está liberado os comentários, mas eu gostaria que você pelo menos acessasse o meu canal, né? Examinando versículos bíblicos, para me ajudar no clicar no joinha, se inscrever, para que o YouTube ponha o canal em evidência e outras almas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso e amoroso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua divina palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelo sopro de vida do Senhor que está em nós, pela nossa vida, Senhor, pela vida dos nossos entes queridos. Obrigado pela nossa redenção. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Por Tua misericórdia, amor e graça, neste momento, libera sobre nós, meu Deus, a Tua virtude, que cura, liberta, transforma e salva. Faz-se cumprir nas nossas vidas a Tua promessa, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, também alcança, meu Deus, aquelas pessoas que têm, meu Pai, na família, aquele familiar, meu Pai, no vício do tóxico e da droga. Em nome de Jesus, essa pessoa seja liberta para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de vício que tira o amor à própria vida, que tira o amor próprio do coração das pessoas, que torna as pessoas violentas, que torna as pessoas alocadas. Em nome do Senhor Jesus, seja desfeita toda obra maligna na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, seja desfeita de todas as vidas, de todos nós que participamos, e estejamos protegidos contra toda obra do mal, toda obra do inferno. Estejais protegidos contra toda obra de Satanás, de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de encantamentos, de vodô, de toda obra do inferno. Senhor nosso Deus, também nos guarde e nos livre dos derramadores de sangue inocente. Nos livre e nos protege, meu Pai, dos crimes de sangue. Trabalha nas nossas vidas, meu Pai. Trabalha na minha vida, na vida de todas essas pessoas que têm participado das lives, que têm compartilhado as lives, meu Pai. Trabalha nas nossas vidas, que a cada dia estejamos mais santos, mais íntimos do Senhor, meu Pai. E que a nossa amizade, o nosso amor por Ti aumente a cada dia, Senhor. E nós que andamos na comunhão com o Senhor, faz que a cada vez que tomamos a ceia do Senhor, nós a tomemos em maior santidade do que a vez anterior, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero pedir neste momento, em especial, pela vida da irmã Rosa, meu Pai, e pela vida da casa dela. Senhor, por Tua misericórdia, alegra, meu Pai, o coração da Tua filha, meu Pai. Tira aquele filho, meu Pai, do caminho do mal. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz que haja uma reversão, meu Pai. Ele que aborreceu o caminho santo do Senhor, deixou a igreja, abandonou a palavra, meu Pai. Que da mesma forma, meu Pai, ele se aborreça do caminho errado que ele está, meu Pai, do serviço a Satanás. Que ele passe a ter vergonha, meu Pai, do caminho onde anda. Que ele passe a aborrecer, meu Pai, toda a obra das trevas e volte para a igreja do Senhor, meu Pai. E a Tua filha Rosa se alegra ainda mais em andar nos Teus caminhos, meu Pai, de adorar, louvar e servir ao Senhor. E seja toda a família abençoada em nome de Senhor Jesus. Meu Pai, todas as famílias, as nossas famílias sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Aleluia. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o gracioso e precioso amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre presente em todos nós, conosco, e todos que creem digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos e a todas, sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Você não quiser assistir de novo, mas visite o meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos, para compartilhar, para clicar no joinha e para se inscrever no meu canal. Amém? Fiquem todos com Deus. Graças a Deus.